Estamos de volta com Ponto de Vista. Ponto de Vista volta. E conosco o doutor Lucas Pires Maciel. E estamos conversando sobre a trajetória de José Pascoal Pires Maciel. Então, nós havíamos falado no último bloco que ele começou sua atividade de docência, iniciando o curso da UNOeste, a primeira turma da UNOeste, trabalhou posteriormente na Toledo e ele criou o seu próprio escritório. Esse escritório ficou a marca com que é lembrado, o JPPM. Exato. Fala um pouco desse escritório, como é que foi o começo e a trajetória. Então, a JPPM Advogados ela foi criada no final dos anos 80, mais ou menos 88, 89. Ele se juntou a doutora Cristina e a doutora Lúcia, que era a esposa dele. E em 89 ele criou a JPPM com o intuito de realmente fixar as bases dele aqui em Presidente Prudente e poder atuar no ramo firme da advocacia, principalmente na área de direito tributário. Então ele precisava dessas outras pessoas que o auxiliavam, também para ampliar esse leque de atividades para outros ramos do direito. Foi a partir da questão tributária que despertou nele o interesse pelo Mercosul? Exatamente. Ele era sempre antenado nessas novidades, nessas coisas novas. Então, despertou nele a questão do Mercosul, que era um bloco econômico que poderia facilitar a questão tributária entre os países aqui do hemisfério do sul, E aí ele começou a estudar essa parte aí do Mercosul e viu aqui na cidade de Presidente Prudente uma possibilidade, por Prudente estar estrategicamente bem localizada, ele tentou criar aqui a capital do Mercosul, para poder trazer para Prudente muitas empresas e deixar Prudente como um polo realmente industrial. Você se lembra de que época foi isso? Foi mais ou menos em 1995, 96. Então já são o quê? 15 para 16 anos. José Pascoal Pires Maciel já apontava que o desenvolvimento da nossa região poderia ser como um centro estratégico para o Mercosul, pela questão logística e por uma série de questões que nós temos aqui que induziriam, poderia ser uma alternativa do desenvolvimento para a cidade. E é interessante que hoje nós temos Araçatuba tomando, de certa forma, com o porto, através do porto e da hidrovia Paraná-Tietê, uma posição que já vinha sendo discutida em Presidente Prudente há 15, 16 anos atrás. É aquilo que a gente tenta resgatar no programa Ponto de Vista, é que por muito tempo nós deixamos de planejar o futuro e trabalhamos com o improviso. Que é uma hora de acabar com o improviso. E eu queria saber um pouco mais. Quais são as ações de JPPM com relação ao Mercosul? Na época que ele começou a estudar essa questão do Mercosul, ele fez uma coluna em parceria com o jornal Imparcial, intitulada de É Tempo de Mercosul. Nessa coluna, que era semanal, ele escrevia acerca dos temas que eram interessantes sobre o Mercosul. Primeiro para tentar fortalecer o bloco e depois para fortalecer o nome de Presidente Prudente. Foi então, com relação a esse assunto do Mercosul, que ele criou aqui na cidade de Presidente Prudente, em parceria com outros grupos, outros órgãos, alguns eventos, que era o Tecnocorte, o Tecnoleite, que na época tentavam fazer com que Presidente Prudente pudesse se tornar referência na questão do Mercosul. Então foi uma luta que ele tentou, desde meados do século passado, no final do século passado, trazer para Presidente Prudente já como um visionário que ele era, para tentar realmente transformar Prudente numa potência. E nisso, a atividade acadêmica ajudou bastante, porque ele fez uma série de seminários sobre o Mercosul e mais uma questão humanitária de caráter internacional, que eu acho muito importante, que foi a questão do Timor-Leste.
ele conseguiu trazer para Presidente Prudente um debate internacional de primeira grandeza na época, que era um movimento de libertação ou de independência. Eu digo de libertação porque havia até a questão da escravidão era presente no Timor-Leste. E isso funcionou, ele soube articular muito bem essas experiências, como você disse, Tecnoleite e aí técnico couro, uma articulação interessante entre setores produtivos, entre os centros de conhecimento e atividade profissional, como profissional liberal. E a isso agregou também as questões humanitárias. Fala um pouco sobre essa experiência do Timor-Leste. Juntamente com esse trabalho do Mercosul, em meados de 97, começou-se a discutir a questão do Timor-Leste aqui no Brasil. E ele teve essa visão também de poder, juntamente com o trabalho que ele exercia na Toledo como professor, de interagir com os alunos e poder deixar essa discussão passar das bases só de Prudente e tomar um nível internacional. Então ele entrou em contato com na época ele não era ainda presidente, o Xanana Guzmão, que era do Timor-Leste, e também com o José Ramos Horta, que na época até foi conversado entre o Nelson Mandela e o José Ramos Horta para articular essa questão da independência do Timor-Leste, que era dominado pela Indonésia. Então ele, como era lutador pelos direitos sociais, humanitários, ele tentou, a partir aqui do Presidente Prudente, levar a nível internacional essa discussão. Então ele promoveu alguns congressos aqui na cidade de Presidente Prudente, juntamente com os alunos da Toledo, para poder levar esse assunto a conhecimento geral e poder ajudar na independência do Timor-Leste. Uma coisa que eu acho interessante é que houve até produção de trabalhos científicos aqui na cidade voltados, na área do direito, voltados para a questão do Timor-Leste. Eu não sei se foram orientados por ele ou se foram inspirados no trabalho que ele desenvolveu aqui na região. Para a gente fechar esse bloco, o que fica de marcante é a visão. A visão de um homem que consegue enxergar longe o desenvolvimento de uma região. Aqui ele tomou como região sua. Ponto de vista vai falar daqui a pouco sobre o legado de JPPM, José Pascoal Pires Maciel. No próximo bloco nós falaremos sobre isso. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.